Então, se queremos prosperidade para os nossos filhos, vamos embora. Agora é a hora. Bom dia, turminha atômica, tudo bem com vocês? E aqui é Cris de novo e hoje falando Atom Kids. E a gente vai falar um pouquinho do cérebro das crianças, do nosso cérebro, né? Mas o que não resolvemos na nossa época, vamos resolver agora para os nossos filhos? Então vamos lá. Vamos aprender que o cérebro do adulto, da criança, é um cérebro reptiliano. E os estudos dizem que o cérebro reptiliano, ele tem duas vertentes, o lado direito e o lado esquerdo. Um lado fala muito de emoções, que é o lado direito. E o lado esquerdo, ele vai falar muito da lógica, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos integrar as emoções com a lógica. As emoções é tudo que uma criança viveu e guardou para dentro de si, né? Então, cada sentimento, né, dos acontecimentos, às vezes ela não tem na memória os acontecimentos. O que ela tem na memória dela são o que o acontecimento deixou. O acontecimento deixou raiva, o acontecimento deixou alegria, o acontecimento deixou tristeza, o acontecimento deixou mágoa. Então, é isso que ela guarda, né? Então, ela tem alguns gatilhos dentro dela. E os gatilhos são das emoções que ela viveu, né? E deixaram os gatilhos da raiva, do estresse, da alegria, da mágoa, né? Do medo, né? Muito medo, porque nós temos muito medo e passamos muito medo para as nossas crianças. Então, assim, esse lado direito vai falar disso, dessas emoções que ela guardou dentro dela. E do lado esquerdo, nós vamos ter a lógica. E a lógica, quem ensina somos nós, os pais, né? O tempo inteiro a gente está ensinando os nossos filhos como caminhar. E isso que é o mais importante. Nós temos uma obrigação de ensinarmos os nossos filhos a andar da melhor forma possível. E para isso estamos aqui, não é? Como o nosso cérebro, o nosso corpo, né? O nosso corpo não tem que trabalhar em conjunto? Todos os nossos órgãos não trabalham em conjunto para sermos saudáveis? É a mesma coisa o cérebro. Se a gente não integrar o lado direito com o lado esquerdo, a criança não é saudável, né? Na mente, porque não somos saudáveis só de corpo, temos que ser saudáveis também na mente. Então, na verdade, o que podemos ver? Podemos ver crianças reativas, podemos ver crianças nervosas, birrentas, não sabendo tomar decisões. Essas são as reações de uma criança que não está com o cérebro integrado, o cérebro direito com o cérebro esquerdo. Se ele não estiver integrado, é como o nosso corpo. Se o nosso corpo não estiver trabalhando em conjunto todos os órgãos, ele vai estar desequilibrado e a gente fica enfermo. Se não temos um cérebro integrado, estamos enfermos e não conseguimos tomar decisões. Ficamos crianças que a cada momento, se não conseguimos o que queremos, somos birrentas, somos agressivas, atacamos. Então é isso que a gente está procurando entender, né? Para deixar os nossos filhos mais tranquilos, mais calmos, mais prontos para tomarem uma decisão. E de repente, temos que parar e explicar. Olha, filho, estamos em dois momentos, né? Nesse momento você está usando o seu cérebro emotivo, somente emotivo. Vamos usar a razão? Vamos pensar, vamos parar, né? E vamos explicar para o nosso filho como que funcionam esses dois cérebros e como que ele está trabalhando o dele. Não é isso? E aí quando a gente explica, quando a gente fala, e a cada momento que a gente para fazer isso, a gente está dando subsídios para a criança começar a se entender, que é o que ela precisa o tempo inteiro, entender o que se passa dentro dela,
Por que ela está fazendo aquilo? Porque às vezes a criança não é birrenta porque ela quer, depois ela até se arrepende, depois ela fica magoada com ela mesma, né? Mas às vezes o medo está fazendo com que ela ataque para se defender, ou então a raiva faz com que ela seja birrenta, porque ela não sabe exatamente como agir naquele momento. Então, a responsabilidade de tudo isso não é a gente xingar, bater ou querer que eles aprendam na marra. Nós temos que explicar, nós temos que fazer com que eles entendam, eles são muito mais inteligentes do que a gente imagina, né? As crianças não são pequenas, as crianças nascem pequenas. Talvez um dia eu explique isso para vocês um pouquinho melhor. Então, é como se o filho de vocês tivessem duas personalidades. Então, uma vez eles são reativos, né? E outra vez eles são racionais. Uma vez eles são ponderados, em outro momento eles são totalmente desequilibrados. Então, faz parte, né, do contexto do educador fazer com que a criança se entenda, né? É importante a gente também se entender, né? Eu acho que esse aprendizado não é só para a criança, talvez seja um aprendizado para nós também. Ouvimos muito pouco falar sobre isso, temos pouca base sobre isso, mas chegou o momento de aprender e ensinar os nossos bebês. E vamos aprender juntos, vamos aprender a equilibrar os dois lados do nosso cérebro e fazer com que o tempo inteiro, numa tomada de decisão, numa tomada de ação, a gente use as duas partes do nosso cérebro, tanto reptiliano, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, tanto o lado das emoções quanto o lado da razão. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até a próxima Atom Kids.